Fala moçada, tudo bem com vocês aí? Sou eu aqui, o professor Gabriel, vim para mais uma aulinha de biologia com vocês e o tema da aula de hoje vai ser teorias evolucionistas, hein? Um tema bem legal para a gente falar. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou fazer minha autodescrição. Estou usando uma camiseta cinza, uma calça jeans, tenho os cabelos grisalhos, estou usando óculos, tenho os olhos claros e 2 brincos. Pessoal, eu vou trabalhar com vocês hoje um tema bem interessante das nossas aulas, que são as chamadas teorias evolucionistas. Para a gente entender o objetivo dessa aula de hoje, vamos retomar algumas ideias que, para quem está acompanhando, já viu em algumas aulas anteriores. A gente veio desde algum primeiro momento dessa ideia da evolução falando sobre a origem da vida. Esse foi o nosso primeiro tema. Aí a gente falou sobre como é que a vida teria surgido, vimos a teoria da biogênese e a teoria da abiogênese, vimos as ideias de Oparin, enfim, a gente foi falando de vários procedimentos que tentaram explicar a origem da vida. A gente chegou a uma conclusão que o pensamento evolucionista, desde quando ele surgiu, ele vem com um propósito. Qual que é o propósito da ideia evolucionista? O ambiente está num constante processo de modificação. Para que uma espécie, que um determinado ser vivo qualquer consiga se manter no ambiente, a necessidade é que ele consiga mudar ao longo do tempo também. O que vinha de encontro com aquela primeira ideia que nós vimos lá atrás, chamada de fixismo, que falava que os seres eram criados de uma forma imutável, que não se modificariam. A gente viu que isso não cabe discussão, mas que o pensamento evolucionista foca a sua vida nisso. Se o ambiente muda constantemente, as espécies mudam constantemente para conseguirem se adaptar ao ambiente que também muda. E é nessa ideia que a gente vai traçar a nossa aula de hoje. Vamos lá para a tela comigo? Vem cá comigo rapidão, olha para cá. Quando a gente fala sobre a retomada desse pensamento evolucionista, a gente tem que ter em mente o seguinte, então. Para o pensamento evolucionista está aqui, ó, o ambiente muda. Então, constantemente o ambiente está mudando. Qual vai ser a única forma de uma espécie conseguir se manter no ambiente? A espécie também muda. Então, o ambiente muda, a espécie muda. Essa é a nossa regrinha do pensamento evolucionista. E a gente fala para a evolução que quando essa regrinha é satisfeita, a gente fala que a espécie conseguiu a sua adaptação. Vamos lembrar que essa palavrinha, ó, adaptação, é uma palavrinha-chave para a evolução. E aqui a gente entra no tema da aula de hoje. Olha para cá. Se o ambiente muda, a espécie também muda. Só que nós vamos fazer uma pergunta. Como? Como é que as espécies conseguem se modificar ao longo do tempo? Quais são os mecanismos que determinam essa mudança? Volta aqui para mim. É isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos tentar entender, a partir de pensamentos de alguns evolucionistas, como é que ocorre a mudança das espécies ao longo do tempo. O ambiente muda, a espécie muda, visando a sua adaptação. Mas como? Como que as espécies vão mudar ao longo do tempo? Para a gente falar sobre isso, nós vamos partir de uma primeira ideia que ganhou muito renome científico, que foi através de um cara chamado Jean-Baptiste Lamarck, e aonde a gente funda então uma teoria evolucionista chamada de Lamarckismo. Vamos lá para a tela comigo de novo, vem cá. Quando a gente fala sobre esse pensamento, então, lamarquista, o que eu quero que você entenda, então, desde já? Esse é o cara, tá bom? Jean-Baptiste Lamarck. Lá no ano de 1809, o Lamarck, ele publica um livro chamado de Filosofia Zoológica. E nesse livro, o que o Lamarck ele propõe? Que através de 2 leis, nós teríamos a explicação de como é que as espécies mudam ao longo do tempo. Ele chamou a primeira lei de lei do uso e do desuso, e a segunda lei ele chamou de lei da herança dos caracteres adquiridos. Galerinha, muito foco aqui para mim. Eu vou explicar para você agora como é que o Lamarck conseguiu explicar a mudança das espécies a partir dessas 2 leis. A primeira lei, chamada de lei do uso e do desuso. Para o Lamarck, essa lei fala o seguinte: quando uma determinada estrutura no corpo de um determinado ser vivo é muito utilizada, essa estrutura tende a se desenvolver ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais uma estrutura é utilizada, mais ela se desenvolve. Em contrapartida, quando uma determinada estrutura corporal deixa de ser utilizada, ela vai começando a perder sua função e um dia ela pode até desaparecer. Isso foi chamado por ele de lei do uso e lei do desuso.
Quando uma determinada estrutura é muito utilizada, ela tende a se desenvolver. Se uma estrutura não é utilizada, ela vai perdendo a sua função ao longo das gerações e pode até desaparecer. Para Lamarck, isso é a primeira lei, tá? Para Lamarck, aí existe uma segunda lei depois disso. Quando uma determinada estrutura foi obtida pelo uso, ou ela foi perdida pelo desuso, ela vai ser transferida para as demais gerações através da reprodução. Ou seja, uma determinada espécie adquiriu uma característica por uso ou por desuso, e ela vai passando isso geração após geração, geração após geração. Deu para entender a ideia do Lamarck? Ele usou como exemplo o pescoço da girafa, que eu vou mostrar para você na tela. Vamos lá comigo? Bora para cá. Quando a gente fala sobre o pescoço da girafa, olha a explicação que o Lamarck deu. Originalmente, para o Lamarck, as girafas tinham um pescoço curto. O problema é que as girafas comem lá na copa da árvore, nas regiões onde as folhas são mais altas. O que foi a ideia para o Lamarck? De tanto forçar o pescoço para comer, de tanto esticar o pescoço, as girafas foram ficando geração após geração com o pescoço cada vez mais comprido. Olha para mim aqui de novo, olha para mim aqui de novo. Olha a ideia do Lamarck. De tanto esforçar para comer, o pescoço cresceu e à medida que uma girafa ia conquistando um pescoço mais longo, ela ia passando essa característica para as demais gerações. Então, geração após geração, a girafa que originalmente tinha um pescoço curto passou a ter um pescoço o quê? Comprido. Deu para entender a ideia do Lamarck? Olha para mim aqui agora. Quando a gente pensa na ideia lamarquista, o que eu quero que você tenha em mente, desde já? Que para o Lamarck, o ambiente ele tem um papel extremamente claro na mudança da espécie. Qual que é o papel do ambiente? Forçar a mudança. Guarda essa frase. Para o Lamarck, o ambiente força uma espécie a se modificar. A espécie era de um jeito, o ser vivo era de um jeito, e de acordo com as pressões que o ambiente foi fazendo, ela vai mudando as características. Olha uma coisa legal passando para os dias de hoje. A gente poderia pensar assim, por que as bactérias são resistentes ao antibiótico? Se a gente for pensar segundo o pensamento lamarquista, é porque de tanto ficar em contato com o antibiótico, a bactéria tornou-se resistente a ele. Então essa foi a base do pensamento do Lamarck. Lei do uso e desuso modifica características do corpo. Características modificadas por uso ou desuso são transmitidas para os descendentes através da reprodução. Aí o Lamarck teve só um probleminha. Algumas pessoas começaram a falar assim, Lamarck, ninguém contraria muito esse negócio do uso e do desuso. Cara, se eu for para academia e ficar malhando meu bíceps o dia inteiro, daqui 4 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos, o meu bíceps vai estar grandão. Usei demais, ele se desenvolveu. Mas se de repente eu nunca for numa academia na minha vida, eu não vou desenvolver minha musculatura. Então, uso e desuso, beleza, dá para a gente entender. Agora, falar que uma característica obtida, seja ela pelo uso ou pelo desuso, é transmitida aos descendentes já é uma coisa um pouco mais complicada. Se eu for lá para a academia e ficar malhando meu bíceps o dia inteiro, o meu filho vai nascer com um bíceps grandão? Será que isso vai ser dável, então? E aí ficou aquela duvidazinha na história. O Lamarck foi muito bom no que ele falou sobre uso e desuso, faz sentido. Mas daí falar que a mudança em um indivíduo vai criar a mudança em uma espécie através da reprodução e características que foram obtidas são herdáveis, virou um problema. Volta para a tela comigo, vamos lá. O que a gente pensa nessa hora então? Se o pensamento lamarquista teve uma falha, a falha fica em cima disso. O Lamarck não conseguiu explicar a herança dos caracteres adquiridos. Então, essa herança de características adquiridas, ou seja, quando uma determinada espécie adquire uma novidade, ele não conseguiu comprovar. Então, a falha do pensamento lamarquista fica em cima disso. Aonde está essa herança de caracteres adquiridas? Nem sempre eu vou conseguir mostrar que uma característica obtida por uso e desuso, ela pode ser transmitida. Deu para entender qual que foi a ideia do Lamarck? Então, para o Lamarck é isso, resumindo a história. Conseguir uma característica por uso ou por desuso, eu vou passar isso para as demais descendências. Foi uma explicação que gerou algumas falhas, algumas dúvidas, mas pelo menos já foi uma tentativa de explicação. Logo depois do Lamarck surge um outro cara na história, esse que você está vendo aqui, do meu ladinho. Esse cara que está aqui do meu lado foi Charles Darwin. E o Darwin
propôs uma outra forma de pensar como é que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo. E agora é sobre o pensamento do Darwin que eu vou conversar com você. Vamos lá para a tela comigo de novo? Bora para lá. Para o pensamento darwinista, a gente já vai partir de um outro pressuposto. Lá no ano de 1859, o Darwin publica um livro. Esse livro foi intitulado A Origem das Espécies. E o Darwin propôs uma explicação de como é que as espécies mudam ao longo do tempo, a partir agora de 3 princípios que estão aqui. O princípio da variabilidade, o princípio da seleção natural e o princípio da adaptação. É isso que eu vou falar com você a partir de agora. Foca em mim aqui agora. O que o Darwin fala para explicar como é que as espécies mudam ao longo do tempo? Eu vou falar para você um exemplo baseado nesses 3 princípios do Darwin, tá bom? E eu vou usar como exemplo o pescoço da girafa. Você viu comigo agora há pouco que para o Lamarck, de tanto forçar o pescoço que era curto começou a ficar comprido e que as girafas passaram isso geração após geração para os descendentes. No pensamento do Darwin, a ideia não era muito assim não. No pensamento do Darwin, primeiro princípio, variabilidade. Dentro de uma população, os indivíduos já carregam diferenças naturais entre si. Isso é o que ele fala na variabilidade. Vamos transferir essa ideia lá para o pescoço da girafa? Para o Darwin, sempre existiu na natureza, lá no passado, girafas que tinham um pescoço curto e girafas que tinham um pescoço comprido. Esse é o princípio da variabilidade. Tem indivíduos com características variáveis naturalmente dentro de uma população. No caso da girafa tem pescoço curto, pescoço médio, pescoço comprido. Se fosse, por exemplo, uma espécie bolinha, vamos inventar, teria bolinha branca, bolinha amarela, bolinha preta. Isso é o princípio da variabilidade. Para o Darwin, essas características que são variáveis dentro da população sofrem uma pressão seletiva, que foi aquilo que ele chamou no segundo princípio de seleção natural. O que seria a seleção natural? A força que o ambiente exerce em cima daqueles indivíduos, definindo, entre aspas, quem é mais adaptativo e quem é menos adaptativo do que o outro. Vamos pensar no pescoço da girafa? Pensa numa seguinte história. Tem girafa de pescoço curto, pescoço médio e pescoço grande. Se as árvores forem todas baixas, pensa a árvore como um ambiente agora. Todo mundo consegue comer. A girafa de pescoço curtinho está na altura da planta, a de pescoço médio consegue fazer um esforçozinho e come, a girafa de pescoço comprido consegue abaixar e consegue comer também, ou seja, está todo mundo tranquilo na história. Agora pensa na possibilidade das árvores do ambiente começarem a crescer ano após ano, ano após ano, ano após ano. Chega um momento, por exemplo, que as árvores passam a ser extremamente longas. O que aconteceria para Darwin segundo a seleção natural? A girafa, que tem um pescoço curto, não consegue mais comer. E aí, se ela não consegue mais comer, essa girafa morre. A de pescoço médio, se crescer demais, também não consegue comer. A girafa de pescoço médio morre. E sobrevive nessa história somente aquelas girafas que já tinham o quê? O pescoço comprido. Então não é que o pescoço era curto e ficou grandão. Existia pescoço de todos os tamanhos. Mas como as árvores cresceram demais, favoreceu-se no ambiente aquelas girafas que já tinham o pescoço o quê? Comprido. E para Darwin, esses indivíduos que passam pela seleção natural chegam no terceiro princípio, que é o princípio da adaptação. Indivíduos que conseguiram passar pela pressão seletiva do ambiente conquistam a sua adaptação no meio. Deu para entender? Olha para mim aqui agora então. Nessa história toda, a gente consegue identificar uma coisa muito importante e diferente entre o pensamento do Lamarck e o pensamento do Darwin. Olha a lógica. Lembra que eu te falei que para o Lamarck o ambiente força a espécie a mudar? Para o Darwin, não. Para o Darwin, o ambiente apenas serve como um selecionador de características que naturalmente já existem dentro da população.
Não é que o pescoço era curto e ficou comprido. Já tinha pescoço curto de todos os tamanhos, mas quem tinha um pescoço comprido se deu melhor do que quem tinha um pescoço curto. Então o ambiente não forçou a mudança, o ambiente apenas selecionou uma característica que de repente nesse momento passou a ser o quê? Mais favorável. Vamos lá para a tela comigo de novo? Volta para cá. Se a gente for pensar então naquela mesma figurinha do Lamarck, agora comparada com Darwin, olha a diferença nas duas histórias. Aqui em cima eu vou te mostrar o que foi o pensamento do Lamarck, tá bom? Olha lá, ó, a girafa tinha um pescoço comprido, pescoço curto, mas de tanto esforçar o pescoço para conseguir comer na região alta da planta, a girafa gradativamente foi ficando com o pescoço cada vez o quê? Maior. Ou seja, o ambiente forçou a girafa a ficar com o pescoço comprido. Olha a história de baixo. A história de baixo agora foi como é que Darwin explicaria essa história. Olha lá, ó. Desde sempre existiu girafa que tinha pescoço curto e girafa que tinha o pescoço comprido. Para o Darwin, a girafa que tinha o pescoço curto tinha muita dificuldade de comer. Resultado, ó, essa girafa morreu. O que o ambiente selecionou? Aquelas girafas que já tinham naturalmente o pescoço o quê? Maior. E essas girafas que já tinham o pescoço comprido conseguiram a sua adaptação. Viu que interessante a diferença no pensamento dos dois? Para o Lamarck, enquanto o ambiente está forçando a mudança, para o Darwin serve apenas para quê? Para selecionar coisas que já são naturalmente diferentes. Só que a história não acaba aí. De repente, algum cara para e fala assim, professor, mas espera aí, e como é que surgem essas diferenças na população? Como é que naturalmente um indivíduo já tem pescoço curto e um tem pescoço comprido? Como é que isso surgiu dentro da população? Aí foi uma pedra no sapato do Darwin. Sabe por quê? Porque Darwin não soube explicar a origem da variabilidade. Como é que essas histórias conseguem ser escritas? Por que os indivíduos naturalmente já são diferentes entre si? Vamos lá para a tela comigo, bora lá. O que o Darwin, então, tem como falha no seu pensamento? O Darwin, ele não consegue explicar de onde é que surge o quê? Essa variabilidade. Ou seja, como é que essas variações elas naturalmente aparecem dentro das populações. Então essa foi a falha. O Darwin não conseguiu explicar como é que a variabilidade surge. Olha aqui para mim. E aí nessa hora a gente vai ter que entender que naquela época do Darwin não existia uma coisa que hoje existe de forma extremamente difundida, que são as comunicações e as informações serem trocadas hoje a nível global em forma extremamente rápida. Se eu faço uma pesquisa hoje, publico um trabalho, o mundo inteiro já tem acesso a esse trabalho imediatamente. Na época do Darwin, isso não existia. E isso foi um probleminha e que acabou gerando esse desconhecimento do Darwin. Sabe por quê? Nessa mesma época em que Darwin já escrevia sobre a evolução, Gregor Mendel, o pai da genética, já tinha descrito um monte de informações sobre a origem da variabilidade. A genética já explicava para aqueles que tinham o poder do conhecimento como é que surgem diferenças dentro da população. E é por isso que nesse terceiro momento surge uma outra forma de pensamento chamado de neodarwinismo. O que na verdade é o neodarwinismo? É uma teoria evolucionista que não quer inovar, não quer explicar nada de diferente. O que ela quer é justificar aquilo que o Darwin não soube explicar. Darwin foi muito preciso em tudo que ele falou e ele só não conseguiu explicar como é que as variações surgem. Só que aí logo em seguida vem o neodarwinismo inspirado na genética e serve para quê? Para explicar como é que as variabilidades elas surgem na população. Vamos lá para a tela comigo de novo? Bora lá! O que fala então para a gente o neodarwinismo? Na verdade, somente uma corrente que vem com o objetivo de quê? De explicar a origem da variabilidade, fundamentada onde? Na genética. E como é que a genética explica hoje para a gente a variabilidade? Através das recombinações gênicas, os genes podem se recombinar. Através das mutações, que são modificações espontâneas no material genético, através da fecundação cruzada, através das migrações. Vamos entender um pouquinho disso. Olha aqui para mim. O que seria, por exemplo, uma fecundação cruzada? Um homem
e uma mulher resolvem ter um filho. O homem tem a genética dele, a mulher tem a genética dela. O filho é uma mistura genética, com características do pai e com características do quê? Da mãe. Pronto, está explicado. Isso já vai gerar naturalmente o quê? Diferença. Geneticamente, o filho não vai ser idêntico nem ao pai e nem à mãe. Ele é uma variação. E dessa forma a gente consegue entender que através de mutações, recombinação, fecundação cruzada, migrações, as características podem ficar cada vez mais o quê? Variantes dentro de uma população. Ou seja, o neodarwinismo chega e explica aquela falha, então, que o Darwin não conseguiu explicar. Moral da história. Hoje, quando a gente vai explicar como é que as espécies mudam ao longo do tempo para conquistarem a sua adaptação no ambiente que também muda, nós usamos como base do pensamento esse pensamento que é o pensamento darwinista. Então, a gente tem hoje o darwinismo como sendo a corrente que serve para quê? Explicar como é que as espécies mudam ao longo do tempo. É isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a nossa próxima aula. Por hoje é só. Tchau para vocês!